Saudações. Parece que você ficou interessado na minha proposta. Seria curiosidade sobre a obra ou só querendo relembrar um pouco? Na verdade, não precisa me responder. Mas se não houver problema, irei me referir a você como ouvinte. Afinal, não sei muito sobre você, nem seu rosto, nome ou aparência. E é melhor que fique assim. Se já tiver terminado de se admirar, o início de um conto sombrio nos aguarda. Então, por favor, me deixe ler. Há algumas décadas no passado, o planeta estava no início do processo de recuperação devido a uma série de desastres naturais que geraram guerras por recursos, piorando ainda mais a situação do planeta. E em meio a tal caos, uma nova doença surgiu. Uma doença que fazia as vítimas sofrerem de fadiga e sonolência constante. Mas no começo isso não chamou muita atenção, as pessoas tinham coisas mais importantes para se preocupar naquele tempo. Porém, as coisas mudaram quando aqueles que sofriam dessa doença começaram a cair em um sono profundo, sem sinais de acordar mesmo após dias. Foi então que o governo começou a dar atenção a isso. Como consequência, os infectados começaram a morrer e se transformar em monstros altamente agressivos. Com sua força e poder, eles subjugaram as forças nacionais, causando uma onda de destruição e caos que quase afogou o mundo. As criaturas do pesadelo, como são chamadas, só foram derrotadas pelos despertos, aqueles que sobreviveram aos pesadelos e ergueram de seu sono com habilidades e armas poderosas, pondo um fim nos dias de terror e criando uma nova ordem no mundo. A doença, agora chamada de feitiço do pesadelo, se tornou tanto uma tragédia quanto uma oportunidade para os infectados, pois se eles sobrevivessem ao primeiro pesadelo, ganhariam um grande poder. Famílias ensinavam e contratavam professores para ensinar seus filhos técnicas de combate e de sobrevivência. Aqueles que vinham de famílias de despertos tinham acesso a equipamentos e ensinamentos que os ajudariam em seus futuros desafios. É neste mundo onde a nossa história irá ter início, caro ouvinte. Então venha comigo, vamos avançar um pouco para o futuro. Em um banco enferrujado à frente de uma delegacia de polícia, estava um jovem de aparência frágil, com pele pálida e olheiras escuras sob seus olhos. Ele segurava uma xícara que continha café. Não um café barato e desagradável no qual as pessoas do seu tipo estavam acostumadas, mas o verdadeiro café, gerado à base de plantas, algo que só as pessoas de alta posição costumavam ter acesso. Para obter, o rapaz gastou a maior parte de suas economias, e ele havia decidido que valia a pena. Com a calorosa bebida em suas mãos, ele saboreou seu aroma, e hesitantemente deu um gole. Tudo isso para fazer uma careta e reclamar do sabor amargo, mas ele havia gastado muito naquilo, então se esforçou para beber um pouco mais. Devia ter comprado um pedaço de carne de verdade em vez disso. Quem diria que café de verdade é tão nojento? Bom, pelo menos vai me manter acordado. Enquanto olhava adiante, o jovem pôde perceber que estava quase caindo completamente no sono. Então atingiu seu rosto com um tapa para manter-se acordado. Mas que roubo. Enquanto retrucava, ele terminou o café e jogou a xícara em uma lixeira. A xícara acabou não acertando o alvo e acertou o chão. O rapaz pegou novamente e a pôs na lixeira. Sua presença não passou despercebida pelas pessoas. Sua aparência e vestimenta as fez se apressarem para passar por ele, e algumas até o encaravam. O rapaz observava todos com um pouco de inveja em seus olhos. Entrando dentro da delegacia, ele avistou um policial que o encarou com uma feição de desprezo. Ele perguntou para o jovem se ele estava perdido, mas esta não era a situação. Conforme exigido pela terceira diretriz especial, estou aqui para me entregar como portador do feitiço do pesadelo. Surpreso e nervoso com a ocasião, o guarda pressionou o botão em seu terminal, repetindo diversas vezes que era um código preto. Diferente de outros jovens que vinham de famílias ricas e tinham um treinamento e mestres, Sunny não tinha nada disso e passava a maior parte de seu tempo tentando sobreviver. Para ele, o feitiço não passava de uma sentença de morte. Em pouco tempo, vários policiais estavam prendendo, enquanto ele ficava cada vez mais cansado. Os policiais levaram para uma sala mais isolada, onde um senhor, de cabelos grisalhos e olhos severos, entrou e perguntou o nome do garoto. Sunless. Ele explicou que sua mãe tinha uma alma poética. Lhe deu esse nome por ter nascido em um eclipse solar. O policial questionou se ele gostaria que sua família fosse contatada, mas Sunless informou que não seria necessário, pois não havia ninguém. Ele estava cada vez mais próximo de adormecer. Então o policial apressou-se e informou o quanto podia. Escute atentamente.
Quando você adormecer, será transportado para dentro de seu primeiro pesadelo. Pesadelos são provas criadas pelo feitiço. Uma vez dentro, você encontrará monstros, é claro, mas também encontrará pessoas. Lembre-se, eles não são reais, são apenas ilusões criadas para testá-lo. Era melhor que ele pensasse assim, afinal poderia ter que matar alguma destas pessoas para sobreviver. Muitas coisas sobre o primeiro pesadelo dependem da sorte. Em geral, não deveria ser extremamente difícil. A situação em que você se encontra, as ferramentas que tem à disposição e as criaturas que tem que derrotar devem estar dentro do alcance de suas habilidades. Afinal, o feitiço estabelece provas, não execuções. Você está com um pouco de desvantagem devido a, bem, suas circunstâncias. Mas as crianças da periferia são duras. Não desista de você mesmo ainda. Sunny estava quase dormindo, tendo dificuldade de ouvir o homem. Sobre os poderes mágicos, você realmente os receberá se sobreviver até o final do pesadelo. Quais serão esses poderes? Exatamente depende da sua afinidade natural e do que você fizer durante o teste. Mas alguns deles estarão à sua disposição desde o início. Lembre-se, a primeira coisa que você deve fazer, uma vez entrar no pesadelo, é verificar seus atributos e seu aspecto. Se você receber algum aspecto que oriente para o combate, algo como o espadachim ou arqueiro, as coisas serão mais fáceis. Se for reforçado por um atributo físico, então é ainda melhor. Aspectos de combate são os mais comuns, então a probabilidade de receber um é alta. Se você tiver azar e seu aspecto não tiver nada a ver com combate, não se desespere. Aspectos de feitiçaria e utilidade são úteis em suas próprias maneiras. Você só terá que ser esperto sobre isso. Não existem aspectos realmente inúteis. Bem, quase nenhum. Então faça tudo o que estiver ao seu alcance para sobreviver. Se você sobreviver, estará a meio caminho de se tornar um desperto. Mas se você morrer, abrirá um portal para uma criatura do pesadelo aparecer em nosso mundo. O que significa que meus colegas e eu teremos que lidar com isso. Então, por favor, não morra, Sunless. Ou, pelo menos, tente não morrer imediatamente. O desperto mais próximo não poderá chegar aqui por algumas horas, então realmente apreciaríamos se você não nos fizesse lutar contra aquela coisa sozinhos. Sunny então mergulhou em um sono profundo. E na escuridão, uma voz familiar ecoou. Aspirante, bem-vindo ao feitiço do pesadelo. Prepare-se para seu primeiro teste. Sunny sonhou com uma montanha, afiada e solitária, perfurando as nuvens e junto dela, uma lua brilhante. Em uma das encostas da montanha, haviam os restos de uma estrada de pedra sobre a neve. De repente, o sol nasceu e cruzou o céu. Os flocos de neve voltaram para as nuvens. Então Sunny percebeu que o fluxo do tempo estava atuando ao contrário. Centenas de anos se passaram. A estrada agora continha vários ossos humanos espalhados. E após um momento, os ossos desapareceram, dando lugar a uma caravana de escravos. Bem-vindo ao seu primeiro teste. O feitiço ecoou mais uma vez sobre a sua cabeça. Agora Sunny sentiu uma grande dor nos seus pés enquanto tremia de frio. Ele vestia uma túnica suada que não o protegia do vento cortante, mas a pior parte eram os pulsos, gravemente feridos por algumas algemas de ferro, que lhe causavam uma dor sempre que tocava a pele machucada. Haviam dezenas de outros escravos algemados junto dele. À sua frente havia um homem de ombros largos e costas ensanguentadas, e atrás dele um escravo com os olhos desesperados. Às vezes, alguns cavaleiros armados com armaduras passavam ameaçadoramente por eles. Sunny ficou perplexo. Não era assim que um primeiro desafio deveria ser. Ser um escravo impotente e quase morto era bem péssimo. Mas o feitiço agia de forma justa e não criava execuções. Então ele tinha uma forte crença de que ele havia conseguido algo muito bom. Assim que se concentrou, runas cintilantes apareceram no ar diante dele. Embora não conhecesse aquele alfabeto antigo, ele entendia o significado das palavras. Quando leu a runa que representava seu aspecto, ele perdeu a compostura. Mas o quê? Aspecto. Escravo do templo. O escravo é inútil sem habilidades ou habilidades dignas de menção. Um escravo do templo é igualmente inútil, exceto por ser muito mais raro. Sunny perdeu o ritmo de seus passos e acabou tropeçando, e assim puxando a corrente, o que irritou o escravo de olhos astutos que estava atrás dele. O escravo então ameaçou Sunny, dizendo que o mataria. Mas o homem de ombros largos disse que não valia a pena. Afinal, o garoto morreria por conta do frio muito em breve. Então, num lugar um pouco mais atrás, outro escravo, com uma voz mais inteligente, disse que era contra machucar o garoto. Viram as marcas na pele dele? Nós caímos na escravidão. Ele já nasceu um escravo do templo. Os imperiais destruíram o último templo do Deus das Sombras, e suspeito que foi assim que o garoto caiu aqui.
O Império é protegido pelo Deus da Guerra, mas nós não somos. Você quer mesmo irritar um Deus? Então, um jovem soldado montado em um cavalo branco interrompeu a conversa. Ele vestia uma simples couraça de couro, estava armado com uma lança e uma espada curta. Ele era também muito bonito, o que incomodou bastante Sunny. Aguente mais um pouco, criança. Vamos parar à noite em breve. Por enquanto, aqui. Beba um pouco de água. Sunny não havia gostado nem um pouco de ser comparado a uma criança. Isso era por conta de seu corpo magro e pequeno. Ele não costumava se incomodar ou usar isso a seu favor. Mas dessa vez, ele havia se irritado. Mesmo assim, ele estava com muita sede. Ele quase pegou a água que o soldado ofereceu, mas foi interrompido pelo chicote de outro. Este era mais velho e mais rabugento. O chicote havia rasgado a parte de trás da túnica e fez suas costas sangrarem. O soldado repreendeu seu jovem colega por tentar ajudar Sunny e disse que não queria ver ele fazendo aquilo de novo. Sunny, com muita malícia em seus olhos, observou aquele soldado. Não sei como, mas vou te ver morrer primeiro, e depois o outro. Sunny voltou a andar. Ele dava bem com o fato de estar em um lugar tão frio. Afinal, ele sabia que não seria a temperatura que o mataria, pois ele tinha visto os ossos, o que fazia pensar que monstros iriam acabar atacando a caravana em algumas horas. Ele também checou novamente seus status. Por ter ficado indignado com seu aspecto, ele não checou corretamente seus atributos, que eram tão importantes quanto, e representavam os traços naturais e afinidade de alguém, às vezes até fornecendo habilidades e efeitos passivos. Seus atributos eram: destinado. Eventos improváveis, tanto bons quanto ruins, eram atraídos por ele. Marca da divindade. Ele possuía um leve aroma de divindade, como se tivesse sido tocado por uma há muito tempo atrás. Provavelmente ele permitiria que Sunny entrasse em lugares sagrados e aperfeiçoasse feitiços. Mas no momento era inútil, afinal não aparentava haver nenhum local sagrado por ali e seu aspecto não tinha nada relacionado à magia. O último se chamava Filho das Sombras. As sombras reconheciam Sunny como um dos seus. Isso dava a ele a habilidade de enxergar perfeitamente no escuro, o que poderia ser útil mais para frente. Antes que pudesse continuar a checar suas habilidades, o chefe dos soldados ordenou que começasse a se preparar para o acampamento. Os soldados fizeram os escravos se juntarem em um círculo em volta da fogueira. Os mais fortes se aproximavam do fogo, enquanto os mais fracos, como Sunny, ficavam na extremidade do círculo. A única coisa que eles tinham para comer era pedaços de pães duros e alguns cores de água gelada. A situação era bem precária. Porém, isso acabou sendo o menor problema deles. Sunny reconhecia aquele lugar como o local que ele havia visto os ossos humanos. Ele imaginava que algo muito pior estava para acontecer. E, como uma resposta de seus pensamentos, algo caiu de repente dos céus. Enormes pedaços de gelo caíram sobre os escravos que tentavam se salvar. À medida que mais foram caindo, o número de escravos feridos ou mortos aumentavam. O soldado veterano que havia chicoteado Sanders gritava tentando fazer com que os escravos se movessem para uma área mais segura. No entanto, antes que eles pudessem se organizar, algo caiu entre a caravana e a parede da montanha. Algo grande que gerou um grande tremor. Parecia uma grande bola de neve suja, redonda e tão alta quanto um cavaleiro montado. Mas isso mudou quando aquela grande coisa desenrolou seus braços e pernas e se ergueu, tendo por volta de 4 metros de altura. A criatura tinha 2 pernas atarracadas, um dorso esquelético e arqueado, e as mãos desproporcionalmente longas e multijuntas, cada uma terminando em um conjunto de garras ósseas horripilantes, e outras 2, estas mais curtas, terminando com dedos quase humanos. O que parecia ser de neve suja acabou de ser sua pelagem, amarelada e desgrenhada, grossa o suficiente para flechas e espadas. Sunny, por azar, estava mais próximo da criatura. Ele pôde ver as estranhas formas que se moviam como vermes sobre a sua pele. Então o caos se instalou. A criatura começou o ataque. O escravo de ombros largos acabou sendo dilacerado por um ataque direto da criatura. Sem conseguir resistir, ele caiu sem vida no chão, com seu corpo fatiado. Durante os momentos de horror, Sanders viu o corpo do escravo se contorcer. As unhas dele se tornavam garras. O rosto se abriu criando uma boca. Os músculos incharam. E o pior de tudo era estar acorrentado àquilo. Criar uma versão mais fraca de si mesmo pertencia a criaturas de nível tirano, uma criatura forte demais para estar no primeiro pesadelo. Mas ele não tinha tempo para isso. Sanders agiu rápido, utilizando as correntes para prender a criatura que por pouco não o perfurava com suas garras. Com a ajuda do escravo astuto e do escravo estudioso, a criatura foi presa. Então, agarrando a corrente e estando de costas com a criatura, ele puxou com toda sua lastimável força, o suor derramando por seu rosto, e seu pouco vigor se esvaiam rapidamente. Ou a corrente cederia, ou o Sanders cederia. Mas felizmente, o monstro cedeu primeiro, e ele ouviu a maravilhosa voz. Você matou uma besta adormecida, larva do rei da montanha. Sunny caiu de joelhos, seu corpo estava muito desgastado.
porém muito satisfeito por sua conquista. Não querendo perder muito tempo, ele descansou por poucos segundos antes de voltar a si. Percebeu os arredores vendo que muitos escravos estavam mortos. O tirano estava escondido da área visível que a fogueira fornecia. Os gritos indicavam que alguns soldados ainda estavam vivos e batalhando contra a criatura. Em sua visão, 4 corpos levantaram novamente. 4 larvas. O mais próximo disparou em direção aos 3 escravos. Mas antes que pudesse os alcançar, a criatura foi rapidamente decapitada pelo jovem soldado de antes. E momentos antes de seguir para derrotar as outras larvas, ele olhou para o 3 e disse para saírem dali, para se salvarem. Jogou a chave dos grilhões para Sunny e partiu em direção às criaturas. O garoto não perdeu tempo e se libertou de suas algemas. Mesmo em situação tão perigosa, ele ainda pensava em seus desejos de vingança contra os soldados. Mas tais pensamentos se dispersaram quando o escravo de olhos astutos o chamou. Afinal, ele também queria ser libertado. Mesmo os 3 escravos estando livres, eles não poderiam fugir. Afinal, sem a fogueira, eles morreriam congelados. Então, pensando na possibilidade do Rei da Montanha ter ido embora por ter ficado satisfeito, Sunny passou para o outro lado da fogueira para checar se esta era a situação. Ele não tinha o que temer, afinal estava a um passo da morte de qualquer maneira. Do outro lado, as coisas estavam péssimas. A grande maioria dos escravos já havia morrido. Os soldados estavam lutando contra a criatura, mas não iriam durar muito. O jovem soldado que libertou Sunny também estava lá, enfrentando bravamente o tirano. Sunny então teve uma ideia, um plano que necessitaria da ajuda dos outros. Vamos usar a gravidade. Ele levou os outros 2 escravos até o vagão. O vagão estava na extremidade superior da plataforma de pedra, onde se espreitava e voltava para a entrada. Ele estava virado de lado para bloquear o vento, com a frente voltada para a frente da montanha e as costas voltadas para o penhasco. Havia 2 grandes cunhas de madeira colocadas sob as rodas traseiras para impedir que o vagão rolasse para trás. Sunny olhou para os 2 e então apontou para as cunhas. Quando eu disser, removam ambas e então empurrem. Sunny começou a correr, tentando seguir a corrente de braçadeira que estava presa no vagão. Encontrando um conjunto de algemas, o rapaz bloqueou as algemas usando a chave e a prendeu em si, criando um laço improvisado. Sunny então gritou para os escravos e pegou um pedaço de corrente enquanto fixava a visão no tirano. O jovem soldado, sendo o último de pé, viu os movimentos do garoto e dobrou seus esforços para manter a atenção do monstro nele. Sunny jogou a corrente com toda a sua força. O laço abriu-se e a corrente caiu perfeitamente em volta do pescoço do tirano. O alvo era a perna, mas as coisas falharam espetacularmente. Os 2 escravos empurraram a carroça. Sunny se juntou rapidamente a eles e, com sua força restante, a fez deslizar pelo precipício. A corrente no pescoço do Rei da Montanha ficou tensa, e ele foi puxado com força, sendo levado em direção à escuridão do precipício. O tirano caiu em silêncio, como se não conseguisse acreditar que um pequeno humano fez aquilo. Ao final da tensa situação, o jovem soldado e os 3 escravos se reuniram perto da fogueira para decidir como agir de agora em diante. No entanto, Sunny os alertou de que não deveriam descer a montanha, porque a criatura não estava morta. Sunny chegou a essa conclusão por um único motivo. O feitiço não o parabenizou por ter matado o monstro. Mas ele não poderia usar isso para convencer os outros, então usou o fato de que a criatura pulou de uma grande altura e caiu na plataforma sem sofrer nenhum arranhão, então dificilmente teria morrido com a queda. Após discutirem um pouco, eles decidiram buscar suprimentos, comida, água e vestimentos. Cada um foi para uma área diferente. Sunny, que estava coletando suprimentos há algum tempo, havia encontrado o corpo do soldado veterano, que havia o chicoteado. O veterano estava gravemente ferido e quase morto. Sunny se ajoelhou e pegou a espada danificada que estava próxima ao soldado. Eu prometi assistir você morrer. Ele se aproximou e cortou a garganta do velho soldado, assistindo o veterano afogar em seu próprio sangue. Foi a primeira vez que ele matou um humano, mas não sentiu nada. Sua vida no mundo real havia o preparado para isso. O sistema o parabenizou por ter obtido outra eliminação, como se eliminar alguém que está no pé na cova fosse mérito. Sunny então obteve uma memória, que poderia ser de armas e itens encantados. Com empolgação, de finalmente obter algo que pudesse o ajudar, ele chegou ao seu prêmio, um sino de prata, que não fazia praticamente nada além de propagar seu som a quilômetros de distância. Que porcaria! Sunny pegou o manto de couro do veterano. Aquilo o ajudou a se aquecer, o que era importante. Os 4 passaram a noite sentados perto da fogueira, todos atentos para caso o tirano retornasse, o que fez com que nenhum deles conseguisse dormir. Quando amanheceu, eles coletaram todos os suprimentos e partiram. Sem muitas escolhas, eles começaram a subir a montanha, um teste de resistência. Caminhar pela estrada era difícil, mas subir era muito pior. Os objetos e suprimentos adicionavam um peso doloroso ao corpo que puxava suas forças para o abismo. Todos estavam exaustos quando finalmente decidiram parar depois de horas. Por mais terrível que Sunny estivesse, o escravo astuto era o pior.
ofegante e sem foco. Durante o descanso, ele acabou bebendo toda a sua água em um gole. Sua situação estava péssima. Enquanto todos dormiam, Sunny estava fazendo a vigia. Ele sentou e observou a estrada que haviam percorrido. Mesmo após um dia inteiro de subida, ainda conseguia ver a plataforma onde ocorreu a batalha. Então, enquanto observava, de repente da escuridão, o tirano surgiu e começou a devorar os cadáveres que restavam. Sunny se assustou e acabou derrubando uma pedra que rolou pela montanha. O tirano olhou para sua direção fixamente por longos segundos, e então parou e voltou a comer. Ele é cego. Relembrando suas experiências, ele encaixou os pontos e percebeu que isso realmente poderia ser verdade. Ao amanhecer, eles voltaram a se mover, caminhando pela beirada da montanha, testando o equilíbrio de cada um. Sunny havia contado que havia visto o tirano devorar os cadáveres da noite passada, o que deixou o heróico soldado apreensivo. Não muito tempo depois, eles ouviram um grito desesperado. Quando viraram, só puderam assistir o corpo do escravo astuto rolar montanha abaixo. Provavelmente o cansaço havia o vencido, o levando para os braços gelados da morte sem que pudessem fazer alguma coisa. Sunny não entendeu por que se sentiu um pouco mal por ele. O outro escravo, o que parecia mais inteligente, ficou aliviado por Sunny ter pegado a maioria dos suprimentos. Mas percebendo que isso não combinava com suas ações cavalheirescas, ele rapidamente complementou. Descanse em paz, amigo. Os três restantes seguiram em frente, lidando com o frio com o peso subir cada vez mais alto. Sunny, após fazer uma pontual observação, percebeu que o cadáver havia sumido. Ele logo informou os outros dois. Foi a besta. Ela nos seguiu até aqui. Há duas possibilidades mais prováveis. Ou ela é inteligente o suficiente para perceber para onde estamos indo, ou está sentindo o cheiro de sangue. O escravo, que parecia um estudioso, levantou essas duas questões. Mas também de acordo com ele, qualquer uma delas era contornável. Ele não deu uma resposta imediata, mas sim hesitou um pouco antes de falar. Vamos ter que fazer o menino sangrar. Arrastá-lo pelo caminho, depois deixá-lo como isca. E seguir em frente. O sacrifício dele salvará nossas vidas. Após algum tempo pensando, o heróico soldado questionou. Se alguém tinha que morrer, por que não poderia ser ele? Afinal aquele escravo era o que mais parecia perto da cova. Sunny tentou ao máximo conter seu sorriso zombeteiro. O escravo, que falava como estudioso, até tentou usar argumentos para se defender. Mas o heróico jovem cavaleiro agiu mais rápido. Em um rápido momento ele desempunhou sua espada, e no outro instante, a perna do escravo estava quebrada. Tendo deixado o escravo incapaz de se mover, o heróico jovem cavaleiro disse para Sunny se apressar, pois eles precisavam sair dali imediatamente. Sunny sentiu e o seguiu. Caminhar pela trilha de pedra na qual eles estavam agora era bem mais fácil do que escalar a montanha. E durante essa caminhada, Sunny sentiu que o fim deste pesadelo não estava tão longe agora. Os dois que restaram se abrigaram então em uma caverna para passar a noite. Eles não acenderam a fogueira, afinal a besta estava muito perto e seria muito perigoso. Durante bastante tempo ambos ficaram em silêncio. Sunny ficou sentado encostado na parede, e o soldado do outro lado. Quando estava bem escuro, Sunny ainda conseguia ver ele. Ele conseguia vê-lo por conta da habilidade que havia ganho no início do pesadelo. O heróico soldado até falou que normalmente consegue sentir a presença das pessoas. Mas era diferente com o garoto. Era como se ele fizesse parte daquelas sombras. Você está acordado? O bonito soldado perguntou a ele. Sunny respondeu de imediato. Por quê? Estava esperando eu dormir para me matar? O ar havia ficado pesado e o silêncio se instaurado na caverna. Após um longo minuto, o herói respondeu. Sim. Eu pensei que se fizesse isso quando você estivesse dormindo, você não teria que sofrer. Sunny ficou furioso. Gritou dizendo com pessoas como ele eram hipócritas. Ele planejava o matar, mas ainda assim insistia em ter uma boa desculpa. Sunny odiava esse tipo de pessoa. O jovem soldado fechou seu rosto em tristeza, alegando que ele não era capaz de entender isso. Sunny contestou por que ele tinha que morrer. O jovem e supostamente heróico soldado disse que por mais que aquele escravo fosse vilanesco, ele tinha um ponto. O sangue que Sunny emanava iria atrair a criatura. Sunny propôs que eles se separassem, cada um seguisse seu caminho. Se a criatura o achasse, seria problema dele, mas o jovem soldado negou, dizendo que seria muito melhor morrer dessa forma do que nas presas da criatura. E de qualquer forma, Sunny era a responsabilidade dele. Sunny já estava preparado para morrer quando chegou a este mundo. Na verdade, em ambos os mundos, não havia uma única alma viva que se importava se ele vivia ou morria. Quando partisse, ninguém ficaria triste. Ninguém sequer lembraria que ele existiu. Mas, em algum momento, ele mudou de ideia. Decidiu que queria sobreviver, a todo custo. Não para viver uma vida digna, mas para irritar todas as pessoas que ele odiava. Quando ia se aproximar de Sunny, de repente, o soldado cambaleou.
Quando ia se aproximar de Sunny, de repente, ele cambaleou. Seu rosto ficou pálido. Ele achou que fosse algum tipo de maldição, algum tipo de magia, mas Sunny negou. Na verdade, aquilo era veneno. Isso havia acontecido quando ele foi buscar água. Sunny misturou veneno com a água de todos, exceto a dele, é claro. Foi por isso que a condição dos outros escravos estava tão ruim. O escravo astuto era o tipo de pessoa que mataria qualquer um por um par de botas. O outro era um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Mas, e eu? O que eu tenho a ver? Sunny olhou seu colega com um olhar desdenhoso e disse que ele era o pior deles. O motivo? Não havia nada mais patético que um escravo que começava a confiar em seu senhor. Quando Sunny revelou isso, o jovem cavaleiro se levantou. Ele já não parecia mais tão pálido. Sunny ficou incrédulo. Ele não entendia por que aquilo estava acontecendo. Foi quando o soldado explicou que ele não era mais uma pessoa normal. Seu núcleo de alma já havia despertado. Ele já havia entrado em muitas batalhas e absorvido a força de vários inimigos. Aquele veneno, por mais que incomodasse, não o fazia mais mal. Sunny se virou e correu desesperado para tentar fugir. Ele acabou sendo acertado, sentindo uma dor aguda perfurar o lado esquerdo de seu corpo. Ao se arrastar, ele conseguiu chegar novamente na trilha, podendo agora de novo ver as estrelas e a lua pálida brilhando no céu. Sunny ficou imóvel por ordem do jovem soldado. Enquanto se virava, um pequeno sino surgiu em sua mão. Ele sacudiu o pequeno objeto, fazendo o belo som fluir pela montanha, preenchendo a noite com sua melodia. Quando ele foi ordenado para parar, ele o fez, e permaneceu totalmente em silêncio. Quando questionado, ele não falou nada, e continuou em silêncio todo esse tempo, desde que saiu da caverna. Ele continuou encarando o soldado. Na verdade, ele não estava o encarando, e sim o que estava atrás dele. Sai desde o começo sabia que não podia vencer. Então seu plano foi outro. Ele usou o sino, no qual o som poderia se espalhar por quilômetros, para atrair a criatura. Então permaneceu em silêncio desde o momento que saiu da caverna. A mão gigantesca surgiu das trevas e agarrou o soldado com força. O heróico soldado foi arrastado pelo rei da montanha para a escuridão. Sunny engoliu o medo e correu o mais longe que pôde, enquanto ouvia os gritos lá atrás dele. Sinto muito. Eu disse que iria assistir você morrer. Mas como você sabe, eu sou um mentiroso. Então vá morrer sozinho. Na grande montanha escura e solitária, no qual o tamanho cortava os céus e ultrapassava em muitos outros picos da cadeia montanhosa, o jovem Sunny lentamente alcançava o seu pico. Ele estava ferido e cambaleando, parecendo patético e fraco. Ele estava machucado em vários locais do corpo, mas acima de tudo sentia muito frio, um frio cortante que adentrava em suas feridas. Passo após passo, ele finalmente havia chegado. No ponto mais alto da montanha, aonde era iluminado totalmente pela luz da lua, erguia-se um templo. Suas colunas e paredes colossais eram feitas de mármore negro. Era bonito e impressionante, parecia um palácio de um deus sombrio. Finalmente ele chegou aos degraus do templo, subindo um a um sem notar os milhares de ossos que estavam espalhados ao redor, pertencentes a humanos e monstros, e todos foram mortos pelos guardiões invisíveis do templo. Enquanto Sunny continuava subindo, um desses guardiões invisíveis se aproximou do garoto, pronto para extinguir a centelha da sua vida. Porém, o guardião parou ao sentir um cheiro familiar. O cheiro da divindade. Triste e solitário, o guardião invisível se afastou, deixando Sunny passar. Sunny se encontrou em uma sala grandiosa, no qual no final dela havia um altar esculpido a partir de uma única peça de mármore negro, a única coisa que não havia sido tocada pela neve. Sunny só desejava descansar, então subiu no altar e se deitou nele. Ele tentou fechar os olhos, mas foi interrompido por um ruído repentino, vindo da entrada do templo. O que estava lá era nenhuma outra criatura senão o rei da montanha. Pouco a pouco a criatura se aproximava dele, farejando o ar e sentindo o cheiro de sangue do rapaz. Acho que é o fim. Então, no último instante, Sunny ouviu a voz do feitiço. Você se ofereceu como sacrifício aos deuses. Os deuses estão mortos e não podem ouvi-lo. Sua alma carrega a marca da divindade. Você é um escravo do templo. Deus das sombras se agita em seu sono eterno. Ele envia uma bênção de além do túmulo. Filho das sombras, receba sua bênção. As sombras que lutavam o grande salão se moveram, ganhando vida como tentáculos de escuridão. Elas se enrolaram nos braços e nas pernas do rei da montanha. No segundo seguinte, seu corpo se rompeu, se despedaçando em pedaços. Os pedaços de seu corpo banharam o local. Sunny só teve tempo de piscar, antes de ouvir mais uma vez a voz do feitiço. Você matou um tirano desperto, o rei da montanha. Acorde, Sunless. Seu pesadelo acabou. Prepare-se para a avaliação. Sunny se encontrou em um espaço entre o sonho e a realidade. Um local escuro iluminado por diversas estrelas. Havia inúmeras cordas prateadas.
que se conectavam formando vários nexos e constelações. Sunny pôde entender que estava vendo o funcionamento interno do feitiço do pesadelo. O feitiço ainda avaliava seu desempenho. No entanto, a sua primeira recompensa não tinha nada a ver com seu desempenho. Ele havia recebido uma memória, o manto do titereiro, uma memória que pertencia ao rei da montanha, que por ser um tirano desperto, esse item também era do mesmo nível. Havia 7 níveis para tudo no feitiço. Estes níveis eram dormente, desperto, ascendido, transcendente, supremo, sagrado e divino. Com exclusão, é claro, das criaturas do pesadelo, que eram classificadas como dormentes, despertas, caídas, corrompidas, grandes, amaldiçoadas e profanas. Para Sunny, que se encontrava na categoria dormente, ter um item do nível desperto, que era superior ao nível de seu núcleo de alma, seria de uma grande ajuda. Antes que ele pudesse ver sobre o manto, ele ouviu mais uma vez a voz. O feitiço descreveu poeticamente a sua jornada, destacando que tanto heróis quanto monstros caíram perante a mão dele. O feitiço recitou cada um dos seres que morreram por conta de Sunny, e o parabenizou por ser um tremendo traidor. O que, sejamos sinceros, não é uma grande mentira. Você recebeu um nome verdadeiro, Perdido da Luz. Sunny ficou eufórico a ser um dos poucos escolhidos a realizar tal façanha de conseguir um nome verdadeiro, e em seu primeiro pesadelo ainda por cima. Afinal, nem todos os santos poderiam se vangloriar de ter um, mas não era só isso. Seu aspecto de escravo do templo havia evoluído, se tornando um aspecto de nível divino. Ele agora era chamado Escravo das Sombras. Confuso com o que havia visto, ele checou isso. A descrição do seu aspecto é que ele era uma sombra milagrosa deixada por um deus morto, dizendo que por mais que ele possuísse poderes estranhos e milagrosos, ele era só uma existência vazia e solitária, que lamentava a passagem de seu antigo mestre que ansiava por encontrar um novo. Ao ter seus poderes despertando por ter concluído seu pesadelo, Sunny pôde ver o seu mar da alma, um mar escuro e silencioso, iluminado por um sol negro solitário. O que era estranho, afinal o sol deveria brilhar radiantemente, enchendo o mar de calor. No entanto, a sua alma era escura e sem luz. Rapidamente, o feitiço o avisou que a sua habilidade do aspecto estava sendo despertada, e a habilidade adquirida era o controle de sombra. Querendo saber mais, Sunny invocou as runas para ler a descrição, mas pronto decidiu dar uma olhada em sua informação geral, e pôde perceber que onde deveria estar escrito fragmentos de alma, estavam escritos fragmentos de sombra, e onde deveria estar o rank de seu núcleo de alma, estava escrito núcleo de sombra. Sunny então percebeu que sua forma de se tornar mais forte provavelmente seria diferente da dos outros. Ao ler o aspecto da sua habilidade de controle de sombra, estava escrito que a sombra dele era muito independente e era um ajudante inestimável. Quando voltou a ler, para descobrir mais, ele ouviu mais uma vez: todo poder tem um preço. Você recebeu seu defeito. Ao ler o seu, Sunny entrou em pânico, desejando que aquilo sumisse da sua frente. Mas as runas continuaram ali brilhando na sua frente, como se zombassem dele. Seu defeito era a consciência limpa. E a descrição era simples: você não pode mentir. Como ele poderia viver sem mentir? Não havia espaços para manobras na descrição de seu defeito. O pior de tudo é que isso combinava com sua habilidade inata, o Vínculo das Sombras, onde dizia que ele deveria encontrar um mestre digno e deixar que ele soubesse seu nome verdadeiro. E quando o mestre recitasse em voz alta, ele estaria vinculado à sua vontade, incapaz de desobedecer qualquer comando, pois era inadequado para uma sombra, ainda mais uma divina, andar por aí sem um mestre. Como agora ele não poderia mentir, se qualquer um perguntasse, ele seria obrigado a dizer. Sunny ia xingar de todo o seu coração, mas o feitiço falou primeiro: desperte, perdido da luz. O vazio negro à sua volta girou e Sunny desapareceu para acordar novamente no mundo. E nós finalizamos aqui o primeiro pesadelo de Shadow Slade. Eu espero que tenha sido divertido para você. Como assim? O que acontece depois? Ora, é muito simples. Você deve ir ler para descobrir.